E aí, pessoal, tudo tranquilo? Mais uma aula de dinâmica, força elástica, certo? Com isso a gente completa uma série aí, tá? Bom, antes de mais nada, pessoal, inscreva-se no canal, deixe seu like, né? Eu agradeço muito aí, ajude a divulgar, certo? O canal. Muito obrigado. Então vamos lá. Essa aula de dinâmica, a gente chama de dinâmica 2, mas não importa o nome aí, né? É uma aula sobre força elástica, certo? Primeiro, então, na verdade, vocês têm aí um conjunto de imagens, pessoal, que mostram, certo? A utilização, né, na aplicação na prática de força elástica, né, em esportes de maneira geral, certo? Mas isso você encontra a presença dessa força elástica em tudo, inclusive no corpo humano, tá certo? Então, força elástica aparece muito no nosso dia a dia, legal? Senhores, então vamos entender um pouco melhor sobre essa força elástica. Então eu vou imaginar, quando a gente fala em força elástica, a primeira coisa que tem que vir à cabeça de vocês, é uma coisa que ajuda bastante, né? É o chamado sistema massa-mola. O que é um sistema massa-mola, pessoal? Basicamente é uma massa, certo? De valor M, simplesmente acoplada a uma mola presa a um suporte aqui, fixa ao suporte ou uma parede, o que for, tá? Então vai imaginar que inicialmente esteja em equilíbrio, mas mais do equilíbrio, senhores, essa mola não esteja deformada, então ela tem um comprimento natural L0 dela. O que a gente vai fazer, certo? Para tentar entender essa força elástica é, obviamente, tirar essa massa da posição de equilíbrio. Ou, como eu disse aqui, ó, estou aplicando aqui, obviamente, uma força, né, sobre o corpo, fazendo com que a mola seja o que? Comprimida. Então, se ela tinha um comprimento inicial L0, ela passa a ter um comprimento L, ou seja, houve uma variação no comprimento, uma deformação ΔL, certo? Deformação ou elongação, tá? Então a mesma coisa aqui em outro exemplo, pessoal. Então agora eu estou fazendo, aplicando uma força F para a direita, certo? Fazendo com que ela aparentemente não, com que ela adquira agora um comprimento maior que o comprimento inicial. Independente disso, senhores, também sofrendo uma deformação ΔL, tá? Então, na verdade, tomar cuidado, que quando você fala em força elástica, eu posso estar comprimindo ou, certo, esticando essa mola. E o mais importante que eu quero que vocês entendam, pessoal, que a gente consiga entender isso. Essa força elástica, ela é a mesma em todos os pontos dessa mola, certo? Se eu pegar um ponto aqui, sei lá onde, certo? Se a força elástica tiver o valor de 1 newton aqui, é 1 newton aqui, um aqui, e assim por diante. Legal? Então a gente diz que a força elástica presente dessa mola é igual para todos os pontos dessa mola. Vamos tentar entender um pouco mais então sobre essa força elástica, certo? Tá? Então vamos lá. Pessoal, o que a gente pensa, né? O que a gente tenta montar quando a gente fala em força elástica é uma experiência bem simples. Qual é a experiência? A gente prende uma mola, né, no teto ou num suporte qualquer, na vertical. Imagine que inicialmente não tenha nada preso, certo? A uma das extremidades. A outra extremidade está presa aqui, né? No suporte ou no teto. Na outra extremidade não tenha nada preso, nada fixado. Então ela tem um comprimento L0, ela não está deformada. Se ela não está deformada, não tem força elástica. Então o que a gente imagina agora é construir, a partir dessa experiência, certo? Uma curva que vai dar exatamente a intensidade da força elástica em função do X. Esse X é o meu ΔL, quanto a mola se deformou, deformação, elongação, senhores, tá certo? Cuidado com isso. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar, senhores, a pendurar aqui, certo? Um corpo de massa conhecida. Por exemplo, tá? Então, a única coisa que eu coloquei aqui, né? Que, obviamente, se não tem força aplicada, não tem força elástica, então, tá? A deformação é zero. Agora, o que eu fiz foi, então, ó, simplesmente pendurar nesse ponto, senhores, um corpo, tá? Estou dizendo que, eu estou jurando que o peso dele é de 1 newton, e na verdade eu vou soltar esse corpo lentamente até que ele atinja o equilíbrio. Pessoal, no sentido contrário da força, né? A força elástica vai tentar, ó, restituir, né, o mesmo comprimento L0, legal? Então, o que acontece aqui é que no equilíbrio essas duas forças têm que ter a mesma intensidade. Então, se o peso é 1 newton, a força elástica é de 1 newton. E olha que legal, ó.
Se ela tinha um comprimento L0, ela foi para um comprimento L, ou seja, ela sofreu uma variação no comprimento, certo? Que a gente vai chamar aqui de X. Então, o que acontece aqui, ó, certo? Se eu adicionar esse ponto ao meu gráfico, eu sei que para essa força elástica, no caso de 1 Newton, o deslocamento pode ser de 10 centímetros, 1 metro, sei lá o que, tá? O que eu vou fazer agora é adicionar, certo? Mais massa a esse corpo, alterando esse peso. Então, por exemplo, ó, eu adicionei mais massa, certo? O peso agora foi para 2 newtons. Vou soltar lentamente, certo? Porque senão esse corpo vai oscilar no movimento harmônico simples, mas, bom, deixa pra lá, certo? Então, o que eu tenho é que, de novo, no equilíbrio, certo? A intensidade da força elástica é igual à intensidade da força peso. E outra coisa, ó, eu vou ter um deslocamento, ó, um aumento no comprimento final e um aumento na deformação, já que essa massa é maior. Tá? Se eu adicionar esse ponto à curva, certo? Eu tenho mais pontos aí. Pessoal, se eu continuar fazendo isso eternamente, eu consigo, a partir desses pontos experimentais, certo? Determinar uma equação, na verdade, qual é a curva que define, né, o comportamento dessa intensidade da força elástica em função da deformação. E por mais estranho que pareça, senhores, se vocês fizerem vários pontos, tá? Eu vou explicar aqui, obviamente, daqui a pouco, né? Tem um limite para isso. Mas dentro de um limite, certo? A relação entre força elástica e deslocamento, ou deformação, melhor palavra aqui, certo? É linear. Isso quer dizer que a intensidade da força elástica é diretamente proporcional, certo? À deformação. Bom, pessoal, nós sabemos que dizer que duas grandezas são proporcionais não quer dizer que elas são iguais. Para elas serem iguais, eu tenho que adicionar um sinal de igual e uma grandeza, certo? Chamada constante de proporcionalidade. E olha aqui como essa grandeza, na verdade, tem que estar relacionada a alguma característica dessa mola. Por quê? Se eu pegar uma mola aqui, senhores, tá certo? Por exemplo, laço de caderno, certo? E pendurar aqui, ó, certo? Massas grandes, a deformação vai ser grande, certo? Ao contrário, se eu pegar uma mola bem dura, certo? E colocar as mesmas massas, a deformação vai ser menor. Então, é óbvio que essa relação depende de quem? Das características da mola. Então, neste caso, essa constante proporcionalidade de K tem a ver com as propriedades elásticas da mola. A gente chama, na verdade, certo? Essa propriedade constante elástica da mola. Coisas que eu adicionei aqui. Primeira coisa legal, certo? Gente, olha que legal, certo? Eu tenho que acrescentar forças aqui, mas olha que jóia. Se eu retirar esse corpo, certo? A mola tem que voltar exatamente ao comprimento inicial, que nós chamamos de regime elástico do material, certo? Ele não pode escoar, ele não pode estar no regime que eu vou chamar de regime plástico, certo? Então, essa equação que relaciona força à deformação tem um nome chamada lei de Hooke, certo? E é muito legal que tem um curso chamado, né, resistência dos materiais, né, para quem for fazer qualquer engenharia aí, certo? Que mostra que essa lei é muito mais geral que isso, certo? Mostra, por exemplo, que se eu pego um corpo qualquer, se eu aplicar uma força, ele vai deformar sim, certo? Um pedaço de metal, um pedaço de madeira, o que for. Então existe uma forma geral para essa equação aqui, por essa lei de Hooke. Para a gente, basta isso aqui por enquanto. A gente vai, ó, nós vamos nos ater ao regime elástico, então tranquilo, fácil aí, certo? Então, força elástica Kx, ninguém tem problema quanto isso. Só lembrar que esse X, pelo amor de Deus, certo? Com certeza é deformação. E outra coisa, estou calculando a intensidade de uma força, certo? Então, tanto faz de ser positivo ou negativo, a força tem que ser positiva, tá? Cuidado com isso aí. Mais alguns detalhes, senhores, sobre essa equação, na verdade, é sobre as unidades. Então, olha só, se força elástica é Kx, o K, que é a constante de mola, é força elástica sobre a deformação. Para sistema internacional, senhores, Newton-metro, então Newton-metro, ou Newton-metro é menos 1, a unidade de K. Nós encontramos muito na prática Newton por centímetro, ou Newton por milímetro, depende, certo? Mas já aí, obviamente, não sendo mais sistema internacional.
Acabou? Quase, pessoal. Uma coisa que não caía assim há muito tempo, pelo menos eu não tinha visto cair, se caiu numa particular de medicina esse ano, foi associação de molas, certo? E olha como isso não é complicado também. Todas as vezes que a gente fala em associação, ou de capacitores, resistores, ou sei lá o que, sempre dois tipos de associação, certo? O em série, neste caso eu tenho duas molas com constante elásticas diferentes, então quer dizer que uma é mais dura, outra é mais mole, por exemplo, certo? Tá aqui. E eu vou, atrelado a um corpo, e eu vou aplicar uma força F para a direita, certo? Neste corpo. Então o que acontece é que o conjunto todo, certo? Vai ser o quê? Esticado, vai sofrer uma deformação total. Só tem que tomar cuidado. Se essa for, por exemplo, mais dura, a deformação que ela sofre é menor. Se essa for mais mole, a deformação que ela sofre é maior. Só que a força elástica, como elas estão presas, uma a outra, é a mesma em todos os pontos das duas molas. Então a força elástica aqui é FE e a força elástica aqui é a mesma, certo? O que muda aqui são quem? Os deslocamentos. Desculpa, as deformações, certo? E o que a gente consegue perceber da figura é que a deformação total tem que ser a soma das deformações. Em cima disso, fica muito fácil entender a associação em série de molas. Porque olha só, olha a figurinha aqui. De novo, certo? O que eu quero? Substituir, trocar essas duas por uma única mola que tem um K, só que um K equivalente, um K efetivo, que represente esses dois Ks, certo? Então, eu estou aplicando uma força F, a mesma força, vai haver uma força aqui, elástica, a mesma, estou substituindo o conjunto de molas por um K efetivo ou um K equivalente. Como é que eu calculo esse K equivalente, pessoal? Olha como é fácil. Para a mola 1, a força F que eu estou aplicando, se isso aqui tiver em equilíbrio, vai ser força elástica, né? Vai ser igual a F, vai ser K1, X1, tá? Não tem força, é Kx, não tenho, certo, o que sofrer por isso. Então, X1 é F sobre K1. Para a mola 2, a força aplicada é a mesma. A força aplicada, a força elástica, é a mesma em todos os pontos, certo? Só que agora é K2, ela sofre uma deformação X2, então X2 é F sobre K2. Para equivalente, eu tenho algo parecido. Então, meu F é o Q equivalente e o X equivalente. Então, a deformação equivalente é a força que eu estou aplicando sobre o K equivalente. Trabalhando um pouco, então, o que nós temos certeza? Que essa deformação total é a soma das deformações, substituindo, a força é a mesma, vai sobrar aqui 1 sobre o K equivalente ao K efetivo, é 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Ou seja, se eu tiver 3, 4, 5, 6 molas, senhores, certo? Todas em série, aqui vai entrar um termo 1 mais, 1 sobre K3 mais 1 sobre K4, assim por diante. Então, 1 sobre K equivalente a K efetivo é a soma de 1 sobre KI. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que associar, ou equivalente a associar capacitores em série, certo? Capacitores também, 1 sobre a capacitância equivalente é a soma de 1 sobre CI, certo? Se eles estiverem em série. Pessoal, aí tem aqueles casos, né, específicos. Se eu tiver só duas, tá? Se forem duas diferentes, que multiplicação pela soma. E se eu tiver iguais, então aqui vai ficar K quadrado por 2K, então vai dar K sobre 2, certo? Se forem 3, K sobre 3 e assim sucessivamente. Molas em paralelo, o que muda agora, certo? Cuidado com isso. O que muda, pessoal, agora é que eu tenho duas molas, então, de Ks diferentes, eu vou esticar com a mesma força, certo? E o que acontece é que essas molas agora terão exatamente a mesma deformação. Se elas estão presas ao mesmo corpo, elas não podem ter deformação diferente. Você fala, pô, mas se o K é diferente e a deformação é a mesma, alguma coisa muda? Muda. Óbvio que agora a força elástica, certo? Aplicada por essa mola ou por essa são o quê? Diferentes. Eu chamei de F1 o quê? E F2. Imagine agora, no equilíbrio, a soma dessa força, tem que ser a soma de quem? Das duas forças elásticas, certo? Atuando
nas molas 1 e 2. Então, o que eu troquei agora aqui, pessoal, certo? É simplesmente essa força agora sendo a soma dessas duas aqui. Então, agora, o que eu quero de novo? Substituir essas duas molas em paralelo por uma única mola de constante K equivalente ou efetivo. Então, para a mola 1, que eu tenho? A força elástica 1 é K1x, já que agora ó, a deformação é a mesma. Para a mola 2, a força 2 elástica é K2x, por equivalente, certo? A força é aqui, ó, elástica aqui equivalente, que vai ser igual a F no equilíbrio, é um K equivalente vezes a deformação x. Substituindo, pessoal, então, F é a soma das forças, portanto, K equivalente é simplesmente a soma dos Ks, certo? De novo, aqui lembrar que isso é exatamente igual, equivalente à associação de capacitores em paralelo, tá? Senhores, para terminar essa aula, só uma dica, só lembrar uma coisa, né? Aparece em provas vestibulares um aparelho destinado a medir a intensidade de uma força chamado dinamômetro. Como é que é feito um dinamômetro? Tá aqui, ó, uma imagem, né? Você tem uma mola, certo? De comprimento inicial de K conhecido. O que eu faço é aplicar várias forças conhecidas aqui e determinar ou construir aqui uma escala. Então, a partir do momento que foi construída uma escala, certo? Se eu colocar, certo, uma massa qualquer aí, ele vai me dar o resultado da força exercida por essa massa nessa mola, certo? Simples assim, fácil assim. Pessoal, então, essa aula é só, certo? Espero que tenham gostado. Força elástica não é nada muito complicado, certo? Prometo aí uma aula de exercício. Legal? Muito obrigado, abraço.